Então, como estávamos dizendo, o próprio conceito de graça para Pelágio, explicado por Celestio, na verdade, no seio das controvérsias com Santo Agostinho, era diferente do que a Bíblia e os santos padres explicavam, né? A graça não seria aquela operação sobrenatural de Deus na alma do homem, perdoando os pecados, restaurando a justiça original, elevando o homem à condição de filho de Deus. Não, a graça seria apenas o resultado ou a ação da imitação da bondade dos atos de Cristo, como nós já falamos, né? Então a cruz, o sacrifício de Cristo na cruz, não foi um sacrifício verdadeiro para nos salvar os homens mediante a expiação dos nossos pecados. Não foi uma reconquista da graça pelo derramamento do sangue de Nosso Senhor, perdida pelo pecado de Adão. Não. A graça, a cruz, se deu apenas porque nela Jesus morreu para simplesmente obedecer o Pai e nos dar um exemplo de obediência. Então Cristo não morre na cruz para, de fato, traçar uma aliança entre o céu e a terra. Cristo, para o pelagianismo, não morre, de fato, para derramar o sangue de maneira expiatória, substitutiva, vicária, para nos conseguir a graça, morre no nosso lugar para nos conseguir a graça, para nos tornar semelhantes a Deus, participando da natureza divina, perdoando o nosso pecado. Não, para o pelagianismo não existe isso. Cristo morreu na cruz simplesmente para obedecer o Pai, para mostrar como se obedece o Pai, como se deve saber sofrer, e isso deve ser imitado pelos demais cristãos, para que nós pudéssemos nos salvar pelo esforço das nossas próprias obras. A obra de Cristo na cruz, então, não é uma obra vicária para o pelagianismo, não é uma obra de substituição no qual Cristo derrama o seu sangue pela nossa salvação, de fato nos conquistando a cruz, como se fosse uma ponte entre o Deus Santo e o homem pecador, entre o céu e a terra. Não, ele morre na cruz como um ato de bondade, de autossacrifício e de obediência a Deus. E nós, olhando a cruz, não temos que apenas nos beneficiar dos méritos da cruz, mas nós temos que olhar a cruz e imitar os atos de Cristo, ou seja, bondade, obediência e saber sofrer. Embora bondade, obediência, saber sofrer e imitação de Cristo sejam coisas boas, nós sabemos que a graça não se dá por isso, embora possa se dar mediante isso. Mas a cruz, ela é um ato no qual Cristo morre em nosso lugar para derramar o seu sangue pela nossa salvação, o que é negado por Celestio e é negado por Pelágio. Nós temos que nos esforçar, segundo o pelagianismo, pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias obras, e a cruz é apenas algo para nós imitarmos, porque temos uma vontade tão livre que não tem influência alguma de uma graça que não existe, exceto a imitação. Esse é o cerne da heresia pelagiana, é o cerne do pensamento de Pelágio e de Celestio. Eles negam o pecado original e negam a transmissão. Eles não negam, por exemplo, que Adão tenha pecado. Não, eles sabem que houve um ato lá no qual Adão pecou. O que eles aceitam que exista este pecado original, no sentido de que foi o primeiro. O que eles negam é o pecado original originado, não o pecado original originante. Eles negam essa transmissão da mancha chamada pecado original. Não é que eles negam que tenha havido aquele primeiro pecado, eles aceitam isso. Eles não aceitam que por conta daquele primeiro pecado, uma mancha, que também é chamada de pecado original, que é o pecado original originando, agora o pecado original originado, eles não aceitam que haja essa transmissão do pecado, essa transmissão da mancha do pecado original. Salientam então as possibilidades inatas da natureza humana, inclusive no seu esforço pela sua própria salvação. E eles reduzem a sua teologia salvífica, a sua soteriologia, né, a ação da graça na salvação do homem, a uma simples iluminação do homem acerca do fim a ser perseguido. Então, a graça, na verdade, ela é a imitação da bondade, mas Deus pode nos ajudar, e aí também seria a graça para eles, mas não para nos modificar, não para nos transformar o coração.
não para operar algo distinto na alma. A graça apenas está lá para como algo simplesmente humano, que nós imitamos a Cristo, nós imitamos o bem e nos esforçamos como Ele se esforçou, e nós podemos ser ajudados por Deus, não com algo sobrenatural que vai lá e nos muda. Não com algo que está lá, que é sobrenatural, nos muda e nos incentiva ao bem. Não. Apenas uma iluminação acerca do fim a ser perseguido. Seja santo, meu filho. Apenas isso é a graça. Seja santo. Ela não dá os meios para nós sermos santos. Ela não nos opera o querer, o fazer, para que nós cheguemos à santidade. Ela simplesmente nos diz, este é o fim. Agora te esforça para chegar onde tu quiser. Então, reduz a simples iluminação do homem acerca do fim a ser perseguido para posteriormente coroar seus esforços para a consecução desse fim. O Pelágio reduziu a graça ao perdão dos pecados atuais. Então, esse é um outro conceito que nós podemos, um outro entendimento. Na verdade, nada do que eu estou dizendo é que não é conflitante. Eu não estou dizendo que Pelágio tinha entendimentos vários acerca da graça. Não, isso tudo são consequências do qual é o entendimento da graça dele. Na verdade, o que é, então, no fim? É o perdão dos pecados atuais. Mas o perdão dos pecados atuais, não porque a graça opere esse perdão, e sim porque eu me arrependo e me esforço. Se eu me arrependo e me esforço bem, Deus vai lá e me perdoa. Isso aí é o suficiente. Um conhecimento maior da lei divina para poder me esforçar e fazer o bem. É uma ajuda meramente concedida à minha vontade, que é livre, que não está escrava do pecado, para facilitar aquilo que eu já poderia cumprir pelo meu próprio esforço. Então, eu já poderia cumprir pelo meu próprio esforço e Deus pode me dar uma ajudinha, é um empurrãozinho que eu já poderia fazer. Ora, isso não é graça, porque a graça realmente nos transforma. A graça realmente perdoa os nossos pecados. A graça realmente nos devolve o estado original de justiça. A graça realmente nos eleva a ser filho de Deus. E tudo isso eles negam. O pelagianismo considerava que a situação da não salvação do homem, quando o homem é condenado, não seria apenas uma questão moral. Então, a soteriologia deles é uma moral. Fazer o bem e evitar o mal. Adão deu um mau exemplo ao desobedecer a Deus. Quem peca é aquele que segue o mau exemplo de Adão. Jesus deu um bom exemplo obedecendo a Deus até a morte na cruz. Quem é santo é aquele que obedece o exemplo de Jesus. Então, é simplesmente comportamental. Não é um Cristo que morre na cruz derramando seu sangue para que nós nos salvássemos e assim nós obramos bem, para que aí tenhamos méritos sobrenaturais unidos à graça, porque aí os nossos méritos têm sentido. Não. O pelagianismo é o justo oposto do calvinismo, que enfatiza tanto a graça a ponto de acabar com a liberdade. O pelagianismo enfatiza tanto a liberdade a ponto de acabar com a soberania da graça. Com os trabalhos de São Jerônimo e principalmente Santo Agostinho, como nós já estávamos falando desde o início da aula, muitos bispos passaram então a perceber que o pelagianismo estava errado. Porque, se o bispo de Hipona e o grande escritor lá, autor da Bíblia, estão dizendo que está errado, então deve estar errado. Começaram a estudar e perceberam os erros de Pelágio, realmente, e começaram nas suas dioceses a excomungar o pelagianismo, principalmente excomungando a pessoa de Celestio, que era o continuador da teologia pelagiana do seu mestre Pelágio. Os sínodos de 416, em Cartago e Milevo, condenaram a doutrina de Pelágio, condenaram o próprio Pelágio Celestio. Os bispos, então, escreveram 2 cartas ao Papa Inocêncio, e 5 bispos escreveram uma outra também, motivos um pouco mais particulares, mas também acerca desse problema, invocando uma autoridade mais universal, mais eficaz, porque os concílios regionais estavam condenando, mas o pelagianismo continuava se alastrando, então se invocou a autoridade de Roma. O Papa Inocêncio I, então, salientou que nas questões de fé, todos os cristãos deveriam estar de acordo com Pedro e seu sucessor. O que ele fez? Ele ratificou as decisões dos concílios regionais com autoridade papal, principalmente esses bispos africanos, que se reuniram no concílio de Cartago, no sínodo de Cartago, no sínodo de Milevo. Deixou a possibilidade de que Celestio e Pelágio reconhecessem seus erros para que sejam admitidos na igreja, manteve a excomunhão e ainda disse, sempre que vocês precisarem de mim, como Papa, continuem escrevendo, porque todos devem estar de acordo com a autoridade do Papa. E nós estamos bem antes de 1054. Nós estamos no ano de 400 e pouco, 416, 420 no máximo. Acho que antes de 420, 416, 17 mesmo, na época dos sínodos, porque o Inocêncio I morreu em 417. Então, antes de 420, certamente, porque foi o próprio Inocêncio que escreveu. E
bem antes da ação de Miguel Celulário ao separar a cristandade oriental. E nós vemos um Papa invocando a sua própria autoridade, dizendo que realmente tem que buscar a autoridade do Papa, do Bispo de Roma nas questões de fé, e todos devem se referir a Pedro. Então, uma reafirmação da doutrina da primazia de jurisdição e não apenas de honra do Santo Padre o Papa, logo no início do cristianismo. O Pelágio, então, aproveitando essa via de reconciliação, ele envia uma carta a Roma com uma profissão de fé. Só que o Pelágio, que não é bobo e era orgulhoso, pelo que parece, ele não simplesmente aceita a doutrina agostiniana, que é a doutrina católica, a doutrina ortodoxa, mas ele escreve uma profissão de fé ambígua, dando a entender que aceita a doutrina da graça, mas mantendo os seus erros, na verdade, porque é um herege esperto. Juntamente com essa profissão de fé ambígua que ele envia a Roma a pedido do Papa, que deixou aquela via de conversão aberta, ele manda a sua obra, né, um dos seus livros, De Libero Arbitrio, né, em 4 volumes. O Celestio, por sua vez, ele foi expulso de Éfeso, ele foi expulso de Constantinopla e ele vai a Roma, então, porque o Papa deu a via aberta para que eles pudessem se converter, né, pudessem se arrepender, tanto o Pelágio quanto o Celestio. O Celestio aproveita isso, se o Pelágio envia uma carta, o Celestio vai pessoalmente. Vai pessoalmente a Roma no ano 417, que é o ano da morte de Inocêncio I. Ele é interrogado, né, durante um sínodo, disse que aceitaria a condenação papal, né, de ter sido excomungado, mas não se retrataria de proposições que, na verdade, o Paulino é que lhe atribuíra. Ele diz que não, eu não prego isso, eu não estou falando isso aí, eu não estou pregando essa heresia, eu prego outra coisa. Foi o Paulino, que era alguém que propunha as doutrinas de Santo Agostinho, e isso é coisas que o Santo Agostinho está inventando, e eu até aceito a condenação, que está errado, porque isso que estão condenando realmente é errado, mas eu não estou defendendo isso que está condenando. Ele tenta dar uma amaciada na sua condenação. O Papa posterior, que é o Zósimo, reabilitou Pelágio, porque pareceu que realmente Pelágio tinha razão ao dizer que ele não era herege, que o que diziam que ele defendia não era bem isso, né? Mas aí, então, o Papa Zósimo leu a profissão de fé ambígua do Pelágio e achou que era suficiente, que o Celestio, na sua defesa, quando foi a Roma, também era suficiente, e poderia, então, justificar tudo isso, achar que estava tudo numa boa. Escreveu às igrejas da África, exortou aos bispos africanos que recebessem ele, que não fizessem juízo mal acerca de Celestio, de Pelágio, que não era bem assim, que o Santo Agostinho estava se precipitando, tentou pacificar de uma outra forma. Todavia, um ano depois, um outro sínodo foi convocado em Cartago, no ano de 418. Este sínodo contou com a participação de muitos bispos, mais de 200 bispos. E este sínodo confirmou, ou seja, houve uma recondenação, a reafirmação da sentença de condenação do Pelágio e do Celestio. Porque eles, reabilitados, voltando à igreja, continuaram pregando aqueles que eles diziam que não estavam pregando. 9 teses de anátemas, né? 9 teses de excomunhão, estabelecendo a doutrina agostiniana realmente, da necessidade da graça, da existência da transmissão do pecado original, que a morte é consequência do pecado original, que foi transmitido efetivamente a todos os homens, que se necessita do batismo para lavar o pecado, porque o batismo nos dá a graça, inclusive o batismo das crianças. A graça é concedida não para auxiliar a nossa vontade, mas para tornar a nossa vontade capaz de operar aquilo que por si mesma não pode realizar. E isso o Sínodo de Cartago definiu de maneira claríssima a doutrina de Santo Agostinho. O Sínodo de Cartago emitiu uma carta sinodal, declarou que o Pelágio e o Celestio deveriam reconhecer a necessidade da graça e que sem ela o homem não pode santificar. Conversaram com o Papa Zósimo e ele entendeu que realmente ele tinha sido enganado por Celestio e por Pelágio e mostrou que estava de acordo com os bispos africanos e fez valer o decreto do seu antecessor, o Papa Inocêncio I. Celestio provocou novas desordens em Roma, o imperador Honório ordenou a expulsão de dirigentes pelagianos, ou seja, houve uma confusão
enorme na Igreja do Ocidente por conta do pelagianismo. Tanto que alguns, por conta disso, tentaram pacificar a Igreja, tentando mitigar o pelagianismo. Os homens não podem ser imunes do pecado, sem a ajuda de Deus, as crianças nascidas do batismo, mas nós precisamos, por outro lado, entender que o primeiro ato rumo à salvação não é da graça, é do homem. Aí o homem caminha em direção a Deus sem a graça, por sua própria liberdade, por seu próprio esforço, e aí vem a graça, e aí sem a graça não transforma. Essa seria uma forma mitigada de pelagianismo. Se o pelagianismo dizia que não, a graça não tem nada a ver com isso, a graça é apenas uma iluminação para que o homem já poderia fazer sozinho e uma imitação para buscar o bem, e Santo Agostinho e a doutrina católica, realmente ortodoxa, que diziam que não, que a graça era necessária porque a graça transformava, não era apenas uma iluminação para o caminho que poderia ser percorrido sozinho. Não, a graça transformava realmente o homem para operar o querer e o fazer. E aí a vontade humana era transformada para fazer o bem, eles tentaram ficar no meio termo. Realmente a graça é necessária para transformar, a graça é que nos salva, a graça realmente opera, a graça é conquistada por Cristo na cruz, mas o primeiro ato é um ato que não é da graça, é um ato da vontade. Aí esse ato da vontade provoca então a graça. Ainda assim estaria errado, porque então o homem está submisso à vontade do... O Deus está submisso à vontade do homem. Não é a graça que tem a primazia, não é a graça que teria a soberania, é a vontade humana. E isso também é uma heresia. Se chamou isso de semi-pelagianismo. E essas controvérsias do pelagianismo, do semi-pelagianismo e do agostinianismo, que é a doutrina católica, que é a doutrina correta, a doutrina ortodoxa, vão ter grande importância na Idade Média, a ponto de São Tomás ter que explicar sobre isso na Suma. Isso encontra eco na teologia de Lutero, sobretudo na teologia de Calvino. Os calvinistas invocam a autoridade de Santo Agostinho para continuar o combate ao que eles chamam de pelagianismo, mas que não era mais pelagianismo. Então eles estavam atacando os romanistas, os papistas, como eles chamavam, de pelagianos, e eles, os calvinistas, é que seriam os verdadeiros agostinianos, defensores da doutrina antiga. O calvinismo achava que eles eram os defensores daquela doutrina católica antiga, agostiniana, e que nós, unidos ao Papa, éramos pelagianos, ou no mínimo semi-pelagianos, distorcendo o conceito de Santo Agostinho, como nós vamos ver em outras aulas também. Mas vejam como isso ecoa em importância até depois da Idade Média. Depois vai ter reeditado uma espécie de calvinismo, de exacerbação do ensino agostiniano, no jansenismo da Igreja Francesa. Essa interpretação mais rígida do pensamento de Agostinho, distorcedora, de Lutero, de Calvino, também de Jansênio, vão ecoar até os dias de hoje. Até os dias de hoje. E como nós dissemos naquela época, na época das controvérsias pelagianas, já surgiu uma certa tendência semi-pelagiana. Nós vemos que um pouco depois das controvérsias agostiniano-pelagianas, e não sem culpa do próprio estilo polêmico de Santo Agostinho, que era duro, que era polêmico, não quer dizer que esteja errado, mas muitas vezes ele era duro e as pessoas nem sempre gostavam do estilo dele, apesar de sua santidade e de sabedoria. Principalmente alguns orientais, que não estavam acostumados com o seu tipo de teologia, estavam mais acostumados aos métodos e à linguagem e à tradição teológica de São Basílio, de São Gregório de Nazianzeno, né? E alguns ocidentais ali da região de Lérins, do mosteiro, dos mosteiros de Marsella, sobretudo São João Cassiano, São Vicente de Lérins, eles tentaram encontrar uma via média entre o pelagianismo e o agostinianismo, que é justamente o que eu já tinha falado, que era o semi-pelagianismo. Né? Em si, eles não negavam a necessidade da graça, não negavam a depravação do homem, mas insistiam na cooperação na vontade. Só que a cooperação na vontade é perfeitamente ortodoxo. Santo Agostinho nunca não negava isso. Ele pode, algum texto ou outro, dar a entender que nega, mas o conjunto dos textos de Santo Agostinho, e o que a igreja sempre ensinou, demonstra que não, ele não nega a cooperação da vontade. O problema é que alguns nesses mosteiros de Marsella, São Vicente, São João Cassiano, eles entendiam que parecia que Santo Agostinho estava negando a cooperação na vontade. E por eles serem monges, ou seja, pessoas que penitenciavam, pessoas que buscavam pelo seu esforço a vontade de Deus, auxiliados pela graça, a partir da graça, certamente, entenderam que Santo Agostinho estava dizendo que não, basta a sua graça de modo que vocês não têm que se esforçar nada, quando eles não estavam dizendo isso. Então, eles insistiram nessa cooperação da vontade com a graça, doutrina que, aliás, é perfeitamente ortodoxa e que Santo Agostinho não nega. A graça tem a primazia, né? O homem não perde a liberdade. Mas para enfatizar essa cooperação, o São Vicente de Lérins e o São João Cassiano chegaram a insistir tanto na liberdade que, ao menos na aparência, davam a entender que o primeiro movimento da salvação partiria não da graça,
mas a graça era uma resposta ao primeiro movimento, que era humano. Então, na verdade, o São Vicente e o São João Cassiano não eram propriamente pelagianos, mas eles tinham uma linguagem que dava... Não eram pelagianos, mas eles tinham uma linguagem que dava a entender que eles poderiam, pelo menos, simpatizar com o semi-pelagianismo. Mas eles não eram semi-pelagianos, porque o semi-pelagianismo é uma heresia, e eles eram santos. Então, eles não são nem pelagianos, mas por conta de algumas rusgas com Santo Agostinho, eles não aderiram ao semi-pelagianismo e muito menos ao pelagianismo, mas tinham uma linguagem a partir do não entendimento de Santo Agostinho que poderia dar margem ao semi-pelagianismo, embora eles não o fossem, né? Algumas frases e textos deles podem soar semi-pelagianos e até nós podemos conceder que sejam semi-pelagianos, mas enquanto eles viviam, o semi-pelagianismo não tinha sido condenado, de modo que nós não podemos dizer que eram pertinazes na heresia e podem, portanto, ser perfeitamente ortodoxos. Para terminar essa nossa aula, que tratou apenas de uma heresia, mas por conta da sua importância, e uma aula um pouco maior, eu separei algumas frases e definições do magistério da igreja, que eu vou ler para vocês, depois vamos deixar de alguma forma disposta para que vocês possam consultar, dos concílios, né? Alguns concílios ecumênicos e outros concílios regionais da igreja. Esse apanhado, que é bastante completo, é do professor Carlos Ramalhete, que apresentou no Veritatis Splendor, um dos sites em que eu trabalhava, que eu falei na primeira aula. E eu peguei algumas dessas definições que o Carlos Ramalhete já tinha procurado e colocado no site, né? Essas frases, então, todas, exceto quando eu disse aqui não é, são do magistério da igreja. Primeiro do Concílio Vaticano I, né, seção 3, capítulo 2, cânone 1, está no Denzinger 1806. Né? É uma condenação de que... essa aqui não é uma condenação, essas frases são todas frases expositivas, né? Geralmente quando a gente vê alguma frase parece condenação, mas não são condenações, é exposição. Primeira exposição, Concílio Vaticano I, seção 3, capítulo 2, cânone 1, Denzinger 1806. O homem não precisa da graça para conhecer a verdade natural. Para conhecer a verdade natural, ele não precisa da graça. Agora, em outro texto, já no segundo Concílio de Orange, cânone 7, Denzinger 180, também Concílio Vaticano I, seção 3, capítulo 2, Denzinger 1776, e Concílio de Trento, seção 6, cânone 3, Denzinger 813, para conhecer a verdade sobrenatural, o homem precisa da graça. Então veja, o homem não precisa da graça para conhecer a verdade natural, mas ele precisa da graça para conhecer a verdade sobrenatural. Já o segundo Concílio de Orange e o Concílio de Trento também nos falam que sem a graça não há obra válida para a salvação. Ou seja, nós podemos ter obras sem a graça que são muito bonitas exteriormente, ajudar uma velhinha a atravessar a rua, fazer uma boa ação, tudo. São coisas boas, mas elas não são meritórias por si mesmas, não nos levam para o céu se nós não estamos em estado de graça, porque elas não têm mérito. Mas se unidas à graça, aí sim elas têm mérito. Mas sem a graça, elas podem ser bonitas para a vida social, mas elas não operam para a salvação. E aqui também uma condenação ao semi-pelagianismo, no segundo Concílio de Orange, cânones 5 e 7, Denzinger 178, 180. Sem a graça, o homem não consegue iniciar a obra para a salvação. Isso é condenação ao semi-pelagianismo. Né? Sem a graça, o homem não consegue iniciar a obra para a salvação. Ou seja, a graça que nos salva não é apenas uma resposta ao primeiro ato que é a vontade do homem. Aí a gente inicia a obra e aí vem a graça e nosso socorro. Não, a graça opera desde o início, até mesmo o querer da obra para a salvação. Né? E sem a graça, o homem não pode manter nenhum preceito sobrenatural em relação à substância de sua graça. Tampouco pode o homem manter quaisquer preceitos naturais. Sem a graça, o homem não pode merecer a vida eterna. A graça atual é necessária para a obtenção da graça habitual. O homem não consegue se levantar do pecado sem a graça. O homem no estado de natureza decaída, não curado pela graça, não pode passar muito tempo sem pecar mortalmente. O homem precisa da graça atual para fazer uma obra sobrenaturalmente boa, conforme nós já tínhamos dito. O início é a graça, o meio é a graça, o fim é a graça. Para a perseverança final na graça, o homem precisa do auxílio divino especial, que é a própria graça, dirigindo e protegendo contra a tentação. Então vocês veem que essas condenações nos mostram que a graça é tudo na nossa vida e que ela coopera a salvação. Por outro lado, a vontade do homem é livre em sua ação, até mesmo em sua ação sobrenatural. Então o homem é a graça, mas essa graça que predestina, que elege e que salva, não prescinde da liberdade.
o homem é livre. Então aqui nós temos uma condenação tanto ao pelagianismo, ao semi-pelagianismo, mas também ao jansenismo e ao calvinismo. Existe a graça sobrenatural e soberana que inicia, que principia, mas que também continua e termina e nos leva à salvação. Mas o homem coopera com ela com seus esforços, que nascem da graça e que são protegidos pela graça, mas com a sua liberdade também. Como a liberdade e a graça atuam e se conjugam, e como a liberdade não afeta a existência da graça, não anula a graça, e como a presença de uma graça que predestina e que elege não diminui a liberdade do homem, é uma relação que os teólogos discutem e tem escolas para todos os gostos em soteriologia e escapa do conteúdo desse nosso curso, que é apenas História das Heresias e não um curso completo de Teologia da Graça, que demoraria muitas aulas para nós entendermos. Mas, enfim, chegamos ao fim desta nossa aula sobre o pelagianismo e o semi-pelagianismo e espero que, ainda que com muitos detalhes e muitas conceituações, os nossos queridos alunos possam ter aprendido. Espero vocês na próxima aula do nosso curso de História das Heresias.